Bruno, boa noite. Existe uma tabela com os preços dos recicláveis onde podemos nos manter atualizados no mercado? Pois é, Bruno, o que acontece? Lá na nossa mentoria, eu forneço para os meus mentorados, tá? Uma tabela mensal, tá? Que a gente... Não é somente a tabela. Existe... Porque quando fala de tabela, a tabela é muito, digamos assim, muito superficial quando se fala em tabela. E cuidado com as tabelas que você vê na internet, tá? Por quê? Porque muitas vezes você vê uma tabela na internet, só que aquela tabela, ela está precificada com a realidade do aquele empresário. Aí, se você olha para uma tabela e você não entende como os preços são formados, você acaba, talvez, pagando gato por lebre, achando que está fazendo um bom negócio e você, na verdade, está levando tinta. Então, lá na mentoria, o que eu faço? Eu ensino para os alunos como fazer, como precificar os materiais, de que forma você olhar, fazer a leitura de uma tabela de preço e entender aonde que esses preços nascem, por que nascem, da onde alguém surge, entende? Por que acontece? Vou dar um exemplo. Você pode comparar o seu depósito que paga, de repente, você tá numa área sua, você não paga aluguel, tá? Você não paga aluguel. Você pode pagar a mesma coisa que o outro que paga aluguel? Não, você vai pagar um pouquinho mais, por quê? Porque você não tem o aluguel. Já aquele cara que tem um aluguel, tem uma despesa alta, o que acontece? Esse camarada ele não pode acompanhar a tua tabela, porque se ele acompanhar a tua tabela, ele vai se arrebentar. E a reciclagem, gente, ela tem um viés. Qual é o viés, Maurinho? Como passa muito dinheiro assim, muitas vezes o empresário ele tem a sensação que está ganhando dinheiro. Só que quando ele vai fazer o caixa, ele percebe que ele está só patinando. Você entende? Por quê? Porque ele não consegue identificar o que é lucro e o que é prejuízo, o que é despesa e o que é receita. Você entende? Então, olhar simplesmente para a tabela, existe tabelas no mercado aí, existe uma gama de tabela. Só que eu costumo dizer que você tem que entender de tabela primeiro, para depois você aplicar a tabela na sua realidade. Pode ter uma diferenciação de um depósito para o outro? Pode. Mas aí você tem que saber qual é o seu limite, aonde você pode pagar e até aonde você pode recuar. Quando você comprar o menor preço, está ótimo. Mas e o preço mais alto? Então é isso que às vezes eu explico lá. Beleza? Aí a comunidade eu passo as tabelas, tá? Eu passo e ensino como as pessoas aplicarem.